Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora. Estamos aqui para mais uma resenha no canal Softball. Tudo bem? Agradecendo sempre os novos inscritos e a turma que faz aquele comentário zoeira ali no canal no pós-vídeo. E compartilha, obviamente, o vídeo em suas redes sociais. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando agora, né? Nesta quarta-feira, num dia lindo, lindo, lindo de viver, coisa mais linda, mais precisamente às 8 horas e 5 minutos da manhã, iniciamos a resenha de hoje com, fazia tempo que não tinha isso aqui no canal Softball, o desafio, né, para o canal, o duelo para o canal, né, do nosso grande e fiel incentivador do canal Softball, o nosso querido amigo Duda Barão, o Eduardo Barão, o presida do Domingo Futebol Clube. Alô, presidente! Então tá, né? Vamos começar o nosso desafio, porque tu me mandasse um desafio onde eu deveria dizer quem jogou mais no meu Corinthians, meu. Fala sério, meu. Você é louco, meu. Então, desafio bem interessante e difícil diante dos duelos. Até uns ali não bate muito a posição, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Mas o que eu quero dizer e deixar bem claro aqui nesse desafio, que não estou nesse quem foi melhor ou quem é melhor, dentro da história do Corinthians, não é quem jogou mais bola no campo nas quatro linhas, não, nada a ver, porque tem jogador ali que vazou pro exterior e fez uma puta de uma carreira, né? Mas eu quero falar dentro do Corinthians, quem de repente tem mais representatividade, jogou mais bola, foi mais decisivo, mais importante, etc e tal. Então vamos começar, né, com o nosso desafio. Vamos lá, Eduardo Barão, o Duda. E para a galera aqui do canal e principalmente e especialmente para a massa corintiana. Fala sério, meu. Vamos lá. Vampeta, Luizão ou Guerreiro? Ou Paulo Guerreiro, peruano. Luizão ou Paulo Guerreiro? O Luizão tem uma história interessante no Corinthians, né? Vamos ser sinceros. Jogou muita bola, fez carreira no exterior, foi campeão do mundo pela seleção brasileira, né? Foi convocado diferentes vezes, mas Paulo Guerreiro tem o gol do título mundial do Corinthians, né? Fala sério, meu. Daí, entre Luizão e Guerreiro, eu sou mais Guerreiro. Vampeta ou Paulinho? Cara, o Paulinho tem gols decisivos em Libertadores, etc e tal, papapi, papapó. Mas o bom e velho Vamp, foi campeão raiz no Corinthians, né? Numa fase áurea do Corinthians, e foi campeão do mundo FIFA pelo Corinthians lá no Maracanã contra o Vasco. Teve aquela partida épica contra o Real Madrid. Então o Vampeta, para mim, eu fico com o Vampeta. Então, entre Luizão e Guerreiro, Paulo Guerreiro, entre Vampeta e Paulinho, Vampeta, o bom e velho Vamp. Aí veio o Sheik ou o Capetinha. Cara, o Capetinha tem uma identificação, uma história ali no Corinthians, beleza, obrigado, saudações. Mas o Emerson Sheik, além de ser melhor jogador que o Capetinha, na minha modesta opinião, o Sheik tem gols decisivos na Libertadores da América, principalmente contra o Boca Juniors, né, meu? Então eu sou obrigado a ficar com o Emerson Sheik. Sempre fui fã do cara, acho que poderia ter sido mais na carreira, né? Mas é aquele cara que não foi comprometido assim, né? Era aquele comprometimento meio oba-oba, né? Mas era um cara que jogava muita bola, bicho, o Sheik, Emerson Sheik. Então eu prefiro o Sheik entre ele e o Capetinha, eu sou mais o Emerson Sheik. Edilson, ou Capetinha. Dida ou Cássio? Porra, cara. O Dida é um puta de um goleiro, fez carreira no exterior. Mas Cássio, cara, o Cássio pra mim, ele é no mínimo top 5 do Corinthians, para não dizer o maior ídolo do Corinthians. Mas ele é top 5 de ídolos no Corinthians. Tu fala em Corinthians, tu lembra do Cássio.
além de ser um puta de um goleiro, né, cara? Pegador de pênaltis e pegador de bolas decisivas na história do Corinthians. Então, eu sou de Gigante Cássio, Marcelinho Carioca ou Renato Augusto. Os dois caras realmente jogaram muito a bola, né? O Renato Augusto tem uma identificação com o Corinthians, obviamente que sim, né? Eu tenho inúmeras, mas inúmeras críticas ao Marcelinho, restrições inclusive no extracampo dele e dentro de campo também quando jogava a bola, né? Mas é inegável, né, desconsiderar o Marcelinho como, entre Marcelinho Carioca e Renato Augusto, aí o Marcelinho Carioca, o pé de anjo, tem vários títulos importantes pelo Corinthians, né? E também gols decisivos. Então fico com Marcelinho Carioca. Então entre Marcelinho Carioca ou Renato Augusto, fico com Marcelinho Carioca. Sócrates ou Rivelino? Porra, Sócrates ou Rivelino, cara, essa aí foi bem complicada, mas muito complicada mesmo. Porque o Reizinho, né, o Rivelino, pô, tem mais de 8 ou 10 anos de Corinthians, né? Cara, não ganhou. O título que ele ganha no Corinthians é Rio-São Paulo, né? E jogava muito carreira dele em relação ao do Sócrates, meu Deus, não tem nem comparação, né? Mas eu fico com o doutor corintiano, o doutor Sócrates. Cara, pra mim, cara, falar de Corinthians é falar de Sócrates. Então eu acho que a história do Sócrates se mistura com a história do Corinthians. Eu começo a torcer pelo Corinthians particularmente naquele movimento da democracia corintiana. Então eu era um jovem, liberdade, lutando por liberdade, aquele rolo todo, democracia no país. Então, o Sócrates para mim foi decisivo para eu ser corintiano. Não tem como. Então, o Sócrates é o doutor Sócrates, o doutor corintiano. Além de títulos pelo Corinthians, aquele campeonato paulista, que na época o paulista era um puta de um campeonato, né, cara? Porque na época o Brasil, os maiores craques estavam dentro do Brasil. Então, entre Sócrates e Rivelino, na história, na representatividade, para mim o Sócrates se mistura com a história do Corinthians, então eu fico com Sócrates. Casagrande ou Viola? Pá, cara, acho também outra disputa complicada, né? O Viola realmente tem uma identificação legal com o Corinthians, beleza, legal, marcou gol de título, etc e tal, né? Aquelas comemorações épicas para cima do porco do Palmeiras, legal, tal. Mas, cara, Casagrande é outro que também, para mim, a história dele se mistura com a história do Corinthians. É um cara que cresceu e nasceu no Corinthians, né? Então ele, tem até aquele famoso jogo em que a torcida do Corinthians canta nas arquibancadas para ele em alto e bom som, cara. Aquilo ali para mim é emocionante e marcante. Quer dizer, o cara não tava com a camisa do Corinthians e a torcida começa a cantar: doutor, eu não me engano, o Casão é corintiano. Então, cara, eu fico com Walter Casagrande Júnior. Coisa mais linda, entre ele e Viola, Walter Casagrande Júnior. E deixei por último, porque esse também é outro xodó que eu tenho em relação à história do Corinthians. Para mim, com ele, o Corinthians deixa de ser um clube somente de São Paulo e passa realmente, como diz o seu hino, um clube mais brasileiro. Ou seja, ele transforma a vida do Corinthians, né? O Corinthians passa a ser gigante no cenário nacional e começa a alçar voos internacionais a partir do título de campeonato brasileiro de 1990. O xodó da Fiel, o José Ferreira Neto, o craque Neto. Cara, diga-se passagem, o craque Neto, para mim jogou muita bola no Corinthians, principalmente quando nesse brasileiro de 90, quem não viu, né, e tem aquela raivinha do Neto, que ele fala algumas coisas polêmicas, né, algumas com muita sensatez e outras polêmicas, mas eu acho que o Neto, tenho certeza que a bola que o Neto jogou na década de 90
ali, merecia uma Copa do Mundo, merecia uma... Mas era um cara que também não era comprometido com a bola, né? Ele era comprometido com outras coisas, o extracampo dele era muito forte, né? Ele mesmo fala, porque se ele tivesse mais comprometimento, olha, o bicho tinha feito coisa. Ele tem jogadas que não estou comparando ele a Messi, sabe? Não é isso, mas eu digo, ele tem jogadas no Campeonato Brasileiro de 90 que ele simplesmente pega a bola, bota embaixo do braço e diz, não, eu vou ganhar o Campeonato Brasileiro pro Corinthians. Ele tem arrancadas, olha o que eu estou falando, arrancadas explosivas, inclusive, né, e decisivas naquele Campeonato Brasileiro de 1990. Dá um Google, cara, dá um Google. Hoje o Google não é só esse videozinho de TikTok. Lá no YouTube tu pega jogos completos do Corinthians no título brasileiro de 1990. Então essa comparação, meu querido, entre Neto ou Ricardinho, que também tem uma representatividade do Corinthians, mas eu acho que não tem essa identificação toda aí. Acho que daí, aí não tem. Pra mim, o Neto é um outro cara que é ícone na história do Corinthians. Cara, foi feita uma pesquisa há pouco tempo aí, tá certo que ele é influência digital, né? Mas há pouco tempo, há menos de 10 anos atrás, pediram para a nação corintiana escolher os 11 melhores jogadores da Fiel. O Neto tava lá dentro, né, cara? Então não tem como, cara. O bicho foi eleito, mesmo já com 2, 3 gerações, e escolher ele como xodó da Fiel, estava entre os 11 titulares. Então, Neto, José Ferreira Neto. Gostasse, ô Duda Barão? Ficou assim, então, meu esquema aqui. Neto ou Ricardinho? Neto. Luizão ou Guerreiro? Guerreiro. Vampeta ou Paulinho? Vampeta. Sheik ou Edilson? Sheik. Dida ou Cássio? Cássio. Marcelinho ou Renato Augusto? Marcelinho. Sócrates ou Rivelino? Sócrates. Casagrande ou Viola? Casagrande. Falando em Corinthians, o PSG garante que não vai comprar Moscardo do Corinthians, pois a situação é bastante desconfortável. O garoto vai fazer uma cirurgia e pode correr um risco de lesão mais sério, de repente uma eventualidade na cirurgia. Então o PSG não garantiu a compra, mas o presidente do Corinthians, por outro lado, diz que ele vai para Paris, vai vestir a camisa do PSG. O goleiro Santos, o bom goleiro Santos do Atlético Paranaense, que foi para o Flamengo para ficar de chinelinho, assinou com o Fortaleza por 3 anos, porque o goleiro titular, o Fernando Miguel, o glorioso Fernando Miguel, foi para o Ceará. Isso é que eu gosto lá, ó. O cara sai do Fortaleza, vai para o Ceará. Acho que o Avaí e Figueirense deveriam voltar a fazer isso também aqui no nosso quintal. O titular do Real Madrid, o Valverde, o Frederico, o Fede Valverde, uruguaio, disse que não joga por dinheiro nenhum na Liga Saudita. Parabéns, ô Valverde. É isso que eu digo, cara, outro comprometimento, outra linha de pensamento. Eu tô cansado dessa geração TikTok que tem aí no Brasil, bicho, pelo amor de Deus. O Criciúma, o nosso Criciúma, sabe quais são as dificuldades para contratar peças de meio campo e a zaga. Quer dizer, o Criciúma está atrás de meio-campistas e zagueiros. Urgente zagueiro, diz o glorioso treinador Cláudio Tencat, do Criciúma. O Marcílio Dias é um clube que está buscando a Série D para 2025 e a permanência de Vaguinho Dias, bom treinador, né? Ficou lá no Marcílio, em Itajaí, e pretende alçar esse voo aí do Marcílio Dias para a Série D 2025, além de boa campanha na temporada 24. Estamos classificados, o nosso Figueirense Futebol Clube, que é o único catarinense campeão de Copinha, está na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e vai estar classificado. Coisa mais linda, quando ninguém achava que ia classificar, classificou. O Avaí também está classificado com 100% de aproveitamento. Falando em Figueirense e Avaí, o Avaí segue na busca de um goleiro, né, e segue treinando. Já o Figueirense contratou mais de 9 reforços para a temporada 24, incluído o treinador João Bussi, o glorioso Bussi. Mas ainda segue no mercado. Tava vendo aqui, os caras estão certo, tem que ir atrás, né, do meio campo de criação, não tem, um meio campo de ligação, de criação, que seja, e um centroavante, cara, e mais um zagueiro também. Tá feio o Figueirense. Começou a 1000 por hora e agora deu uma baixada na bola de novo. Puta merda, isso aqui é fogo. E o Campeonato Catarinense para Avaí e Figueirense começa, e o Campeonato Catarinense começa, né, no dia 20 de janeiro, às 16h30, 4h30 da tarde, no Heriberto Wilson, no sul de Santa Catarina,
Partida com transmissão ao vivo pela televisão aberta NSC TV Total. Então, Criciúma e Figueirense vão dar largada e abertura do Campeonato Catarinense no dia 20 de janeiro, num sábado, às 4h30 da tarde. A afiliada da Globo, NSC Total, a antiga RBS, Croniqueta Havaiana, né? E o Avaí enfrenta o Nação, o poderoso Nação, na simpática e bela ressacada. Meus queridos, aquele abraço, fiquem todos com Deus, e o desafio de quem é melhor lá na história do Corinthians foi feito, porque o canal Só Futebol não fica em cima do muro. Falou, meus queridos, aquele abraço, divulga o vídeo aí nas redes sociais, não, faz a inscrição no canal ou estopou?